Toda quarta-feira tem sala de oração funcionando a partir das 19 horas pelo aplicativo Zoom. O link para entrar na sala é disponibilizado nos grupos de WhatsApp da igreja. Às 20 horas tem campanha de oração nos lares e às 20h30 tem reflexão bíblica no canal da Iboa no YouTube. Você ainda pode participar da campanha de doação de cestas básicas. Entregue as cestas na Iboa em data e horário previamente agendados com a administração pelo 989307475 ou faça a transferência bancária para a conta corrente da Iboa. O comprovante deverá ser enviado para o e-mail financeiro@iboa.com.vc com identificação do destino da oferta. Sua doação faz a diferença na vida de alguém. Os dízimos, ofertas e contribuições missionárias deverão ser feitos via transferência bancária para a conta corrente da Iboa. Identifique o destino da sua oferta e envie o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.vc. Os dados bancários estão aqui na tela e também no boletim. Seja um doador missionário. Sua oferta abre portas para o sustento dos projetos apoiados pela Iboa e para a obra missionária em todo o mundo. Doe a qualquer momento e identifique o destino do valor doado no e-mail que encaminha o comprovante de transferência. Não esqueça que a Iboa tem uma rede de apoio e orientação sobre a Covid-19. Se você precisa de apoio espiritual ou quer obter orientação sobre a Covid-19, entre em contato pelos números 989307475 e 989307477. O Ministério de Oração tem um desafio para todas as famílias da igreja. Vamos juntos ler a Bíblia inteira durante os próximos 6 meses. O desafio começa nesta segunda-feira, dia 8. Reúna sua família diariamente às 20 horas para juntos buscarem a Deus pela oração, leitura da palavra e louvor. Você receberá semanalmente, às segundas-feiras, o devocional Minha Casa de Joelhos, com indicação das leituras bíblicas, cânticos e motivos de oração. Aceite o desafio. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Olá, famílias iboanas! Hoje eu venho trazer para você aqui algo especial. Na verdade, um banquete do céu para você e sua família. O Ministério de Oração lança neste domingo o Devocional da Família, Minha Casa de Joelhos. Isso mesmo. Agora você tem um devocional para todo o ano. E nós, do Ministério de Oração, vamos estar lançando um desafio. O primeiro desafio é lermos a Bíblia em 6 meses. Isso. Não se assuste. Teremos algo especial. Você receberá um boletim, você e sua família, onde você vai estar acompanhando a leitura diária e se deleitando num verdadeiro banquete espiritual. Venha conosco, siga com a gente, vamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu te convido, vamos nessa campanha juntos, em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Adolescentes informa. No próximo sábado, dia 13, tem live do Incendeia a partir das 20h30 pelo Instagram da Iboa. A palavra será ministrada por Flora Satuf e o tema é Como a família pode ser amparo em tempos de aflição. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Vamos meditar na palavra de Deus, que encontra-se no Salmo 92, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te rendemos louvores, porque tu és bom, a tua fidelidade dura para sempre. Não há outro nome semelhante a ti, não há outro Deus igual a ti. Somente tu és digno de ser adorado, de ser louvado. E neste momento, Senhor, queremos nos prostrar diante de ti, reconhecendo que só tu és Senhor, só tu és o Rei dos Reis, o Deus da nossa salvação,
o Rei das nossas vidas. Vem aceitar, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, que Tu encontres em nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos adorar o nome do nosso Deus com esse cântico que diz: ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, o Senhor virá. Amém? Adorar e clamarmos a Ti.
paz. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite com todo o nosso coração e declarar que o amor dele não falha, o amor dele nunca vai falhar. Amém? Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurece,
Jesus, teu amor não falha. Amém. Eu não sei, meu irmão, como você está hoje na sua casa. Se você está cansado, se você está preocupado, se você está triste, se você está ansioso. Mas eu te digo uma coisa. Pega todos esses sentimentos, pega a tua vida, entrega a Deus, confia nele. Um coração cheio de fé, só entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meu direito dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor. Sentir tua alegria, partilhando a tua dor.
eu me entrego a ti, Senhor. Tudo a ti. Amém. Paz do Senhor a todos. Neste momento de oração, gostaria de lembrá-los sobre um fato narrado no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 9 ao versículo 18. Algo que aconteceu na vida do profeta Elias, um homem de fé, que lutava muito para que o povo de Israel voltasse ao Senhor Deus. Em algum momento da sua vida, ele foi perseguido por uma mulher muito má, Jezabel. E esse profeta, apesar de conhecer o poder de Deus, acovardou-se e foi para dentro de uma caverna. E lá viveu um momento de angústia, um momento depressivo. O Senhor foi ao encontro e chamou pelo nome e perguntou o que ele fazia ali. E Elias, como cada um de nós, justificou-se perante Deus. Falou de como ele tinha procedido e o que estava acontecendo a ele. O Senhor ordenou para que ele saísse dessa caverna e fosse ao monte. Elias obedeceu. Se deparou com um forte vento, se deparou com terremoto e se deparou com fogo. Mas Deus não estava presente ali, naqueles eventos sobrenaturais. Deus manifestou-se a Elias em um momento que acontecia um ciclo leve, suave. E lá, novamente, ele fez a pergunta: Elias, o que fazes aí? Elias novamente se justificou. Deus nos faz essa pergunta constantemente porque Ele quer que sejamos lembrados quem é Ele. Então, em seguida, Deus disse a ele que voltasse ao deserto, que enfrentasse as suas dificuldades, porque Ele já tinha providenciado toda a solução. Ele tinha levantado os reis e um novo profeta. Além disso, ele disse a Elias que ele não estava sozinho. Existiam 7.000 homens preservados por ele, para que estivessem juntos, auxiliando na luta. O que essa história nos ensina é que Deus compreende as nossas angústias. Deus compreende os nossos momentos de fraqueza. Deus está atento às nossas tribulações. Mas Ele, como agiu lá no passado com Elias, continua agindo conosco, continua providenciando a solução, continua levantando pessoas. E isso nos faz lembrar o quanto a oração tem poder, o quanto é precioso para Deus esse momento que nós nos unimos com outras pessoas para orarmos, para clamarmos. Como é importante a oração em família, como é importante a oração entre amigos, como é importante a oração que a igreja faz perante o Senhor. Então é com esse espírito que eu os convido para que fechem os olhos e oremos neste momento. Senhor, nosso Pai amoroso, nosso Pai zeloso, ouve as nossas orações. Estamos preocupados, estamos angustiados ou estamos até mesmo agradecidos, porque podemos ver um pouco apenas da Tua ação. Ouve nossos clamores, Senhor. Cura as pessoas que estão doentes. Cura as pessoas que estão angustiadas e temerosas. Abençoa, Senhor, os líderes, para que tenham força, para que tenham fé, para que sejam guiados segundo a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa o nosso pastor e sua família. Abençoa os nossos líderes que governam os nossos estados, os nossos municípios e o nosso país, Senhor. Para que tenham sabedoria, para que se rendam a Ti. Senhor, aumenta a nossa fé. Como o Senhor fez com Elias, mostra, Senhor, todos os meios que o Senhor mesmo já providenciou. Muito obrigada, Pai, pela Tua ação. Ooh.
Estou triste, minha alma está cansada. Quando o problema faz o coração pesar, então eu paro em meio ao silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre teus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Não há vida, não há vida sem ti. Meu coração tão inquieto bate em mim. Mas quando vens, fico maravilhado. Então vislumbro a eternidade. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre teus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Que alegria a gente poder se encontrar, ainda que seja através de uma mídia como essa, não é? E a gente não pode descartar que essa ferramenta tem sido utilizada e tem sido amplamente utilizada por todas as igrejas pelo mundo afora. E não poderia ser diferente conosco da IBOA, que temos uma história, que temos um trato com os irmãos, somos conhecidos e reconhecidos por sermos, todos nós, uma igreja amorosa e pautada na palavra de Deus. Isso, de fato, muito nos alegra. Estamos aqui hoje celebrando o nosso Deus, celebrando todas as coisas que Ele tem realizado através de cada um de nós, que somos o corpo vivo. Ouvi por esses dias que, embora a igreja esteja fechada por conta desse período de pandemia, nós que somos templo do Espírito Santo estamos abertos para manter a chama viva do Evangelho, as boas novas, e efetivamente praticar aquilo que Jesus tem nos ensinado ao longo de toda a nossa história como novas criaturas em Cristo. E por esse motivo, queremos de verdade agradecer a todos os irmãos que estão envolvidos com as temáticas relacionadas à igreja, com o Ministério de Comunicação, com tantos outros ministérios, celebração, Ministério de Oração, tantos outros irmãos que estão diuturnamente envolvidos com a boa obra, para que esse momento, que de certa maneira é diferente, vou usar essa expressão, que ele não nos afaste, mas que de fato a gente possa compreender esse tempo como um momento que Deus separou e preparou para cada um de nós. E é exatamente por esse motivo, por todo esse movimento que a gente tem visto na nossa igreja, nos contatos telefônicos, ainda que seja pelo WhatsApp, a gente tem visto que essa chama ela se mantém viva. Os irmãos de fato estão envolvidos, e esse tempo que nos isolou de certa maneira, nos aproximou também dos nossos familiares. E esse tempo também precisa ser registrado como um momento onde experiências novas são conhecidas. E eu queria agradecer a cada um dos irmãos por isso, pedir que nós continuemos orando pelo pastor Gedaías, Eliane, seus familiares que estão lá
nos Estados Unidos, estou em Orlando, aguardando o nascimento da neta. Nós temos o dever e responsabilidade de interceder uns pelos outros. Do mesmo modo, quero continuar pedindo que nós estejamos orando por todos os irmãos que, de certa maneira, foram ou estão acometidos pela Covid-19, que nós estejamos como igreja intercedendo pelos profissionais que estão à frente dessa gigante batalha, mas que nós sabemos e cremos que Deus soberano fará algo exponencial, algo diferente, de tal modo que nós vamos enxergar coisas completamente diferentes, vamos ver as coisas mais simples de um modo muito mais robusto. E Deus, de fato, tem tratado isso pontualmente com cada um de nós, eu tenho essa certeza. Então eu queria te convidar agora para que todos nós, possamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6. Passagem extremamente bela. Como é importante a gente falar sobre misericórdia em um tempo onde a bondade, a benignidade e tudo aquilo que é relativo à figura de Jesus, ao senhorio do nosso Deus, me parece que tem sido colocado de lado, essas coisas têm sido esquecidas por algum motivo. Então, eu queria que a gente queria te convidar para você ler comigo o capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 12. Nós faremos a leitura do versículo 12 até o versículo 19. Vamos todos ler? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. E aos que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Graças a Deus por essa palavra. Irmãos, lendo esse capítulo de Lucas e observando como essa construção ela é feita a partir da escolha dos apóstolos, algumas coisas precisam ser ditas, algumas coisas muito pontuais precisam ser esclarecidas. Todos nós sabemos que havia muitos discípulos. Em capítulos posteriores do livro de Lucas, há menção de pelo menos 72 discípulos que foram, no outro momento, designados para pregarem também as boas novas. Mas neste momento em especial, existe uma posição, existe um movimento de Jesus para a escolha dos 12 apóstolos. E o que isso tem a ver diretamente com sermos pautados em Cristo, sermos pautados na palavra? Talvez essa seja a grande questão que o capítulo 6 de Lucas nos faça pensar, nos leva, nos conduz a compreender um pouco mais sobre determinadas escolhas que precisamos fazer. E é interessante falar sobre isso, porque no início do capítulo 6, a gente percebe que existem discípulos que seguem a Jesus de maneira contínua, de maneira vigorosa. E para ficar mais claro, vamos ler rapidamente o versículo 12. Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. A escolha que Jesus precisava fazer, ela serviria para a eternidade, os reflexos dela. Haja vista o fato de hoje nós estarmos aqui discutindo uma passagem bíblica que foi referenciada a partir da escolha dos 12 apóstolos. É importante pensar que essa referência 12 tem relação direta com as 12 tribos de Israel. Mas antes de pensarmos sobre isso, a gente podendo voltar um pouco
aos versículos anteriores ainda do capítulo 6 de Lucas, nós verificamos fatos interessantes. Vejam só. No versículo 1, Jesus é Senhor do sábado. É importante observar que a perseguição à pessoa de Jesus como Filho de Deus já se dava muito tempo atrás. Ele era perseguido por escribas, ele era perseguido em especial por fariseus. Quem eram os fariseus? Eles eram profundamente conhecedores, né, das Escrituras, mas eram extremamente também apegados à legalidade. Eles eram legalistas ao extremo. Por vezes, havia um embate profundo entre eles e os discípulos, porque ainda que o movimento de um discípulo fosse bom, fosse um gesto de misericórdia, fosse um gesto de honra, aquele movimento, aquele gesto, aquela ação, ela era contestada pelos fariseus, porque o grande problema não era só o movimento dos discípulos, mas o que aquilo significava. Aquela ação, aquela boa ação, ela remetia diretamente à figura de Jesus, que nesse sentido era um obstáculo ao desejo, ao projeto dos fariseus, que era se, de certa maneira, confrontar o sistema político e, embasados especialmente na legalidade das coisas, se esqueciam de coisas muito mais preciosas aos olhos de Deus, e Jesus veio exatamente tratar desses pormenores. E, observando isso, o versículo 1 fala exatamente dessa situação. Num dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais e seus discípulos colhiam espigas e debulhavam-nas com as mãos e comiam. Alguns dos fariseus perguntaram: por que estás fazendo o que não é permitido fazer no sábado? E Jesus, de maneira muito pontual, ele responde se utilizando da própria palavra, do contexto bíblico, fazendo menção àquela ação que Davi havia tido em anos anteriores. Em seguida, os mesmos fariseus, eles confrontam, de certa maneira você percebe, e fica muito claro isso no texto, é interessante porque me parece que onde Jesus estava indo, havia sempre alguém investigando, havia sempre um fariseu envolvido naquela ação, como se fosse uma supervisão, como se fosse um detetive. Deixa eu ver o que essa figura está fazendo, deixa eu ver o que esse Jesus está produzindo, que tipo de informação ele está disseminando entre os seus. Não é? E isso você vê que é importante essa construção toda, porque ela nos apresenta um cenário que não está distante da nossa realidade. Quantas pessoas nós conhecemos que têm características muito próximas dos fariseus? Eu não estou falando somente de pessoas que estão fora da igreja, eu estou falando de pessoas que estão inclusive dentro da igreja, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que conhecem sobre amor, sobre bondade, sobre o reino de Deus. Pessoas que conhecem que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pessoas que conhecem isso na ponta da língua, mas que, por serem extremamente legalistas, estão volta e meia se posicionando contra alguma ação que seja bondosa, que seja legítima, porque esbarra no legalismo, porque esbarra em algum princípio que determinadas pessoas consideram como imexíveis, se essa expressão a gente pode utilizar. Mas a ideia aqui é só fazer a gente pensar que volta e meia nós somos legalistas a tal ponto de nos esquecermos de princípios que são muito mais legítimos do ponto de vista de Deus e abrimos mão desses princípios porque não podemos nos divorciar daquela construção ideológica que nós temos guardada, né, em nosso coração e nossa mente. Existem princípios que nós não abrimos mão, mas não são princípios legítimos do ponto de vista de Deus, são princípios nossos, são crenças. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar, verificar como é que Jesus encara, como é que o Senhor Deus vê a nossa posição, como é que Ele vê a nossa postura diante da igreja, diante da sociedade, diante das pessoas que estão ao nosso redor. O nosso comportamento tem sido elogiável do ponto de vista dos olhos de Deus? Quando a gente faz um movimento, uma ação, uma boa ação do nosso ponto de vista, essa boa ação, ela agrada, ela está
caminhando com aquilo que Deus desejaria? Isso é importante pensar. Continuando logo no início dos primeiros versículos aqui de Lucas 6, a gente vê à frente Jesus curando um homem com a mão mirrada. Essa é a expressão que a Bíblia utiliza. É a cura de um homem no sábado. E essas duas sequências, elas respondem e elas têm relação direta com o sábado. Parece até que o que Jesus queria fazer, na verdade, não parece não, eu acredito que é exatamente isso que ele estava se propondo a fazer. Era ensinar que os dias para Deus, eles são extremamente iguais. Eu não posso deixar de fazer uma boa ação. Eu não posso deixar de fazer algo que abençoe a vida de uma pessoa por conta especificamente de uma crença ou de um legalismo ou por conta de um decreto em especial. Eu vou usar essa expressão só para ficar um pouco mais claro para mim e para você, para que todos nós possamos compreender qual é a aplicação que precisa ser colocada aqui para o entendimento do capítulo 6 de Lucas. E a gente seguindo um pouco mais, existem alguns pontos que precisam ser observados neste mesmo capítulo. Lucas, tanto quanto outros evangelhos, em especial Mateus e Marcos, ele se utiliza de parábolas. Tá? E uma das coisas que difere a forma como Lucas escreve o evangelho é a maneira como ele enxerga a ação de Jesus. Ele acompanha, ele é uma figura que está ladeando Jesus, está enxergando os feitos, está verificando o que Jesus está fazendo, as curas, os milagres, as maravilhas e as mensagens que ele tem pregado. Então Lucas, ele é um ouvinte, ele está como testemunha observando aquele dia a dia. Só que ele tem a forma de enxergar. Lucas, ele era um médico e Paulo faz referência a ele como um homem fiel, como um médico, um homem zeloso. Essas são as referências que Paulo utiliza para referendar a figura de Lucas. E aí, uma das coisas que deve chamar a nossa atenção é para alguns pontos que são técnicos do ponto de vista do livro de Lucas. E aqui eu quero apresentar pelo menos 3. Há 3 abordagens que a gente chama de abordagens básicas, né? Quando a gente vai fazer alguma menção às parábolas. Dentre essas abordagens, existe a abordagem chamada diacrônica, é aquela que busca o mundo por trás do texto. Aqui faz menção à intenção do autor. O que o autor quer dizer com essa busca por trás do texto, né? A segunda abordagem básica, ela é conhecida como abordagem sincrônica. É aquela que busca o mundo dentro do texto. Ou seja, qual que é a intenção do texto? O que o texto quer nos dizer? Né? Na diacrônica, a intenção é do autor. O que o autor quer falar conosco? E na sincrônica, é a intenção do texto. O que o texto quer nos dizer? E existe a terceira abordagem, que é conhecida como a abordagem hermenêutica. É aquela que fala sobre a busca do mundo diante do texto. Né? Qual que é a intenção do leitor? Qual que é a minha intenção quando eu leio o texto? Isso é interessante, porque quando a gente ouve sobre parábolas, a gente verifica a construção, né, pedagógica do momento onde ela foi aplicada, e a gente tenta, de certa maneira, trazer para o nosso contexto, para o nosso cotidiano, para ver se aquilo se aplica e como se aplica à nossa realidade. Não é? E isso a gente chama de perspectiva pragmalinguística, ou seja, é uma mescla da busca pela intenção do texto com a busca pela intenção do leitor. Os dois ficam conversando para que se chegue a um consenso. É interessante verificar como isso se aplica ao nosso dia a dia. Por isso que, quando a gente faz a leitura da palavra, uma das primeiras coisas, a essência da nossa leitura, ela se aplica para o contexto da nossa vida. Quando a gente lê, ainda que seja no Antigo Testamento, pode observar que isso me parece que é algo que nos contagia. Não é? A gente faz a leitura de uma passagem bíblica, a gente busca quais são os elementos
daquela passagem e como aquilo pode ser efetivamente utilizado por mim. Davi teve um comportamento que agradou a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Como é que eu posso aplicar isso para o meu contexto? Como é que eu posso ser um homem segundo o coração de Deus? Não é? Então, essas passagens, quando a gente tem acesso a elas, a gente naturalmente começa a pensar como poderemos aplicá-las ao nosso dia a dia. É importante pensar nessas questões porque Lucas, quando conversava com as outras testemunhas, quando ele fazia essa busca por entender mais as coisas de Deus, ele tem a cautela de, ao escrever isso, registrar com particularidades. Lucas era um cara muito preocupado com aquela parcela que estava alijada da sociedade. A gente pode ver isso de maneira muito clara porque ele faz menção e menção honrosa a quem especificamente? Os pobres, as crianças e as mulheres. É interessante isso. É interessante como Lucas constrói essa ideia do seu evangelho, fazendo menção sobre a ação de Jesus, sem esquecer, pelo contrário, trazendo para dentro do texto essas figuras que em tese poderiam estar à margem da sociedade. Ele as traz para que elas façam parte do discurso de reino de Deus. Isso é interessante, como Lucas constrói essa ideia, e isso não pode passar de lado quando a gente observa e faz a leitura contextualizada dos evangelhos. E mencionando isso, há aspectos muito interessantes que precisam também ser pontuados sobre esses três evangelhos. Vamos lá. O evangelho de Mateus, ele vai tratar especificamente sobre a consumação do reino de Deus. Ele está falando do reino escatológico, o fim dos tempos. E aí, a pergunta que Mateus faz, e essa pergunta nos provoca, é: quem é justo ou perfeito? Essa é a pergunta que precisa ser respondida ao final do livro de Mateus. Marcos, caminhando no mesmo sentido, ele vai discutir a natureza do reino de Deus. O universo ali partindo da Galileia, ele vai começar a discutir exatamente isso. Qual que é a natureza do reino de Deus? Ele vai discutir que aquele que ouve a palavra de Deus, ele é discípulo. É isso que ele está pontuando. Mas a pergunta que surge é: quem são esses? Quem são os discípulos? Aqueles que ouvem. Mas somente aqueles que ouvem e praticam. Então a pergunta que Mateus faz é: quem é justo ou perfeito? E qual é a pergunta que Marcos faz? Quem são esses? Quem são os discípulos? Essa é a pergunta. Lucas, ao final dessa construção toda, ele vai continuar discutindo sobre o reino de Deus, mas de um outro ponto de vista. Ele vai conversar e ele vai esclarecer sobre a vida no reino de Deus. Ou seja, Mateus, ele vai falar sobre a consumação do reino de Deus. Marcos vai falar da natureza no reino de Deus. E Lucas vai falar da vida no reino de Deus. Por que ele vai falar da vida? Porque ele está preocupado em discutir questões que são muito particulares, tais como cotidiano, costumes, as práticas das pessoas. Por isso que ele agrega as mulheres, ele traz para essa construção as crianças e ele traz também os pobres, porque são esses em especial que estão completamente isolados. E eles estão aquartelados, eles estão desapropriados, por assim dizer. Então Lucas os traz para dentro dessa discussão porque ela é importante. O reino de Deus é para eles, inclusive, é para eles também. Isso precisa ser dito, isso precisa ser esclarecido. Lucas traz essas informações para que eu e você hoje enxerguemos não apenas crianças, não apenas mulheres, não apenas pobres, mas Lucas quer dizer para mim e para você que a gente precisa enxergar todos, a pluralidade. Eu não posso excluir pessoas, eu preciso incluí-las. E nessa discussão, o questionamento que surge com Lucas é: ei, quem de vós, quem é misericordioso? Porque falando do reino de Deus e discutindo sobre costumes, práticas e o nosso cotidiano, ele faz menção em especial à relação que há entre discípulos e os fariseus.
Como eu já tinha dito lá no início, os fariseus, eles estão perseguindo o tempo inteiro aos discípulos e perseguindo Jesus também, para identificar, para verificar o que há de errado sendo feito por eles, para que eles sejam amplamente acusados. Então, existem pessoas que volta e meia estão ao nosso redor com atitudes muito próximas às atitudes dos fariseus. Não é? Às vezes um irmão da própria igreja, às vezes alguém da família, às vezes alguém do trabalho, às vezes um amigo. Você tem uma ideia, você tem uma proposta, você tem um projeto, não é? E tem sempre alguém com uma atitude, de certa maneira, proibitiva, uma atitude embaraçosa, uma atitude para nos constranger. E aqui não estou fazendo menção às críticas, porque elas são muito bem-vindas e são importantes. Mas a gente sabe diferenciar quando há a intenção de criticar apenas um projeto ou quando há, de fato, um desejo que é, na verdade, de criar um bloqueio nas nossas emoções. Eu sei que, por vezes, é difícil a gente conseguir identificar a intenção do outro, não é? Porque só quem conhece os corações é Deus. Mas eu digo isso para que eu e você, nós tenhamos muito cuidado, muita cautela quando formos levar uma mensagem, levar uma palavra, aconselhar alguém, orientar, dar uma de amigo, mas fazer isso de maneira precisa, de maneira conciliadora e fazendo o movimento que Jesus nos ensina, especificamente no capítulo 6, a partir do versículo 12. E aí a gente vai continuar fazendo a leitura. Então o ponto aqui discutido por Lucas é: quem é misericordioso? Quem que tem agido com um bom ânimo? Quem que tem agido com um coração voltado para o desejo, para a vontade do Senhor? Eu tenho agido dessa maneira? Essa pergunta precisa ser feita. E eu preciso me perguntar isso todas as vezes quando me deparo com uma situação onde pessoas precisam ou buscam uma informação, buscam uma orientação. Da mesma forma, você precisa agir dessa maneira, porque fazendo assim, estamos pautados na palavra, estamos pautados em Cristo. E eu quero prosseguir. 3 pontos que vão consolidar a nossa posição como pessoas pautadas em Cristo e pautadas na palavra de Deus, são colunas para o povo que é conhecido como povo de Deus, como rebanho do seu pastoreio. E aqui eu queria conversar com vocês de maneira muito simples, muito singela, para a gente pensar nessa noite sobre esses tópicos. O que Jesus faz quando ele vai para o monte, e aí eu queria exatamente tocar nesse tópico com vocês. Volta e meia, eu e você precisamos ir ao monte também. Em que momento? Quando precisamos tomar alguma decisão importante. Somente quando a decisão é importante? Não, mas em especial quando a decisão ela é extremamente relevante. A gente precisa ir ao monte. Mas ir ao monte várias vezes é o ideal. Ir ao monte todo dia é aquilo que a gente deveria anelar, aguardar, desejar profundamente. Buscar a presença de Deus todos os dias. Quando a gente faz isso, quando a gente busca a presença do Senhor todos os dias, a decisão que vamos tomar certamente será a melhor, será acertada. E olhando para isso, eu queria destacar com vocês os três pontos. Quando Jesus vai ao monte, ele vai em busca de uma nova nação. É isso que ele está fazendo quando ele vai ao monte. Porque a escolha dos 12 apóstolos, dentre tantos discípulos, essa escolha ela é condição sine qua non para que eu e você possamos ouvir hoje de maneira clara a sua palavra. Ide pelo mundo e pregar o evangelho não foi aplicado especificamente para os apóstolos, mas é para mim e para você também. Somos discípulos do Senhor Jesus. Mas aqui o ponto é, o que ele foi fazer lá no monte? Ele foi buscar a presença de Deus. Essa é a primeira coisa que Jesus foi fazer, buscar a presença de Deus. Por quais motivos ele fez isso? E ele não fez isso em 15 minutos, em 20 minutos. Ele orou, como a Bíblia diz, ele orou a noite toda. Ele orou a noite toda, irmãos. Isso é uma lição para mim e para você. Ele orou a noite inteira. Por quais motivos ele orou? Por conta das oposições. Ele sabia que havia fariseus o perseguindo. E não somente fariseus, havia todo um conluio para que ele fosse, de certa maneira, obstacularizado, as suas ações pudessem ser bloqueadas.
mas a gente sabe que não há nenhum tipo de plano do Senhor que será frustrado. Glória a Deus por isso. Amém? E eu queria continuar com você. A presença de Deus, ele foi buscar a presença de Deus. O segundo tópico, o segundo momento, por que Jesus foi ao monte? Ele foi buscar orientação de Deus. Ele foi falar com o Pai. O que eu devo fazer? Como devo fazer? Quem eu vou escolher? A despeito disso, é importante saber que Judas foi escolhido. Mas isso era um propósito específico. Ele sabia que Judas o trairia. E ele sabia que era necessário que ele morresse para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Amém? E o terceiro tópico, que Jesus foi fazer lá no monte, ele foi fazer com que a igreja estivesse em unidade. Hoje à noite nós estamos aqui unidos em espírito, porque o Espírito Santo habita em mim. Sou o templo, amém? Habita em você. Estamos unidos porque Jesus foi ao monte, porque ele intercedeu pelos apóstolos, pelos discípulos, intercedeu por mim e por você. Ir ao monte significa dizer que ele se separou, ele se absteve daquele núcleo. Eu imagino que, rodeado pelos discípulos, certamente ele estava ali o tempo todo sendo buscado, procurado. Jesus isso, Jesus o que tu achas daquilo, o que tu achas daquilo outro. E em meio a essa busca frenética, eu imagino que era necessário que ele se abstivesse desse tipo de contato para que ele pudesse buscar o único canal necessário e razoável naquele momento. Ele tinha que se isolar e falar diretamente com Deus. Por vezes, é exatamente o que devemos fazer. Utilizando, talvez, o argumento do isolamento, você já parou para pensar que a gente pode estar no monte nesse momento? Nós estamos isolados do grande grupo. Nós estamos isolados da grande maioria. Nós estamos isolados de todos aqueles nossos papos corriqueiros. E Deus nos chamou para o monte, para que a gente busque a presença dEle, para que a gente busque a orientação dEle e para que a igreja permaneça unida. Já parou para pensar nisso? Flávio, tu estás dizendo que o vírus, né, foi uma proposta, né, oportuna para que a gente pudesse repensar Lucas 6? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que buscar a presença de Deus é melhor do que qualquer coisa. Buscar a presença de Deus, a sua orientação, é melhor que qualquer remédio. Eu estou dizendo que ficar diante da presença de Deus é mais generoso do que 1000 e tantas noites conversando com os melhores amigos que nós possamos ter. Em referência a isso, eu vejo passagens que falam muito comigo e que me apresentam Lucas, capítulo 6, como algo que está muito bem aplicado e que pode ser melhorado cada dia mais quando eu buscar me dedicar a falar com o Senhor todos os dias. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29:13. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Salmo 105, versículo 4. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Isaías 55:6. Isso não está debalde, por assim dizer. Isso não está à toa na palavra de Deus. Há um significado. Há um simbolismo para que esses registros eles estejam aqui, muito bem organizados, muito bem compilados. Essa menção que Lucas faz, verificando que Jesus vai até um monte buscar a presença de Deus, o que ele está dizendo? Que tudo isso que foi escrito anteriormente tem um sentido, há uma razão objetiva. Por que eu preciso buscar a presença de Deus? Porque eu preciso dele. Eu preciso, volta e meia, sequestrar a mim mesmo, me isolar e buscar a presença do Senhor para que as coisas que estão propostas pelo mundo não me afoguem, não criem um embaraço para as minhas veias. Irmãos, há tanta maldade no mundo hoje que por vezes a gente se sente exatamente assim, angustiados, com falta de oxigênio, as veias entupidas,
Porque há tanta maldade, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, então a gente não pode esperar outras coisas virem de lá, senão aquilo que não presta, aquilo que não é bom, aquilo que não nos alimenta de maneira apropriada. As nossas veias estão ficando entupidas. E para que nós façamos esse processo de desentupimento das nossas veias e das nossas emoções, a gente precisa buscar a presença do Senhor e a sua orientação. Buscar a presença de Deus. O que isso significa? Significa olhar para Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Buscar a presença de Deus significa isso. Confiar nele e tão somente nele. Lucas foi contemporâneo de Mateus, mas eles tinham pontos de vista diferentes sobre o mesmo cenário, sobre o mesmo episódio. Mateus, quando faz menção a capítulo 5, de 1 a 4, ele vai dizer, falando sobre as bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres. Olha como ele faz a menção aos pobres. Bem-aventurados os pobres. Isso eu não quero dizer que Mateus fez pouco caso dos pobres, eu quero dizer como ele menciona. Não é? Eu posso dizer aquele, ou eu posso chamar aquele pelo nome. Há uma diferença entre chamar aquele e dizer o nome daquele. Então, essa diferença ela é pontual e ela é estratégica e ela tem um símbolo, ela traz uma realidade que precisa ser apresentada para mim e para você. E nesse caso, Mateus 5 fala: bem-aventurados os pobres. Os pobres. Lucas já fala de outra maneira, ele diz: bem-aventurados sois vós. E aqui ele está pontuando a forma como Jesus apresentou essa sentença tão importante, porque Lucas diz que ele falou isso olhando para os apóstolos, olhando para os seus discípulos. Essa é a diferença, que é pontual e que é estratégica. Como eu me dirijo às pessoas? De que maneira eu tenho levado o amor às pessoas? É de maneira pontual ou eu tenho dado isso de maneira larga? As pessoas precisam pontualmente conhecer a Jesus. Eu preciso me preocupar de maneira individual com cada um. Você precisa se preocupar de maneira individual com as pessoas. É claro que a coletividade ela precisa ser atingida, mas não esqueça de assessorar individualmente as pessoas. As pessoas gostam de ser chamadas e reconhecidas e tratadas pelo nome. Eu já disse isso uma vez, eu trago isso para minha mente sempre. Idealmente, legítimo seria todo mundo se conhecer pelo nome. Às vezes a gente esbarra no supermercado, antes da pandemia a gente se esbarrava, e algumas vezes eu sei que você de repente vê um irmão e diz: "Ei, irmão", porque não sabe o nome, porque quando sabe diz: "Fulano". Esse é seu nome, você chama a pessoa pelo nome, isso inclusive traz uma intimidade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que chamar o outro de irmão, você pode até chamar de irmão Flávio, mas o que eu estou dizendo é que em algumas oportunidades, a gente, por não saber o nome do outro, a gente cria um obstáculo, que é interessante, mas é de certa maneira um obstáculo porque demonstra que a gente tem uma certa distância, então a gente chama o outro de irmão. Então, quando você estiver falando de Jesus para alguém, pergunte o nome, se aproxime dessa pessoa, converse com ela, assessore de maneira individual. Isso de fato traz um resultado importante, porque as pessoas querem ser cuidadas, elas querem ser tratadas de maneira individual. Pormenorizar essa ação faz toda a diferença. E é exatamente isso que a coletividade quer. Ela quer ser tratada não no coletivo, mas no individual. Isso é uma lição que a gente aprende com Lucas. A gente pode ver que nos outros evangelhos eles falavam de maneira muito en passant, em larga escala, do povo, mas Lucas ele fala pontualmente dos pobres, das mulheres e das crianças. Isso me chama a atenção. Uma outra coisa que é interessante é que Lucas ele era gentil, ele não professava a sua fé, mas ainda assim ele foi o único gentil a escrever o Evangelho. Veja como são as coisas. E o que é mais interessante nisso tudo é verificar como Deus ele tratava das pessoas de maneira tão especial, para que elas se sentissem queridas e amadas. Existem alguns símbolos e existem algumas ênfases teológicas que Lucas nos apresenta. A obra universal de Deus, Jesus como Salvador do mundo, os acontecimentos dos primeiros anos de vida de Jesus, o lugar das mulheres no ministério de Jesus e o ministério do Espírito Santo. Veja como isso é interessante.
Uma coisa que me chama a atenção também é a diferença que há entre discípulo e apóstolo. Discípulo, eu e você somos discípulos, e tantos outros são e já foram discípulos, inclusive naquela época. Mas o apóstolo, ele é o emissário, ele é investido de toda a autoridade de quem o envia. Essa é a grande diferença. Né? E veja a responsabilidade de todos os apóstolos, que eram homens inclusive comuns. E aqui a gente vai concluindo falando exatamente disso. Por vezes a gente já ouviu falar que determinado irmão não se acha capacitado para desenvolver ou para desempenhar uma tarefa relacionada a pregar a palavra, a testemunhar sobre a palavra, porque ele se acha menor, porque ele se acha, de certa maneira, pouco preparado. Mas quando eu olho para Lucas capítulo 6, eu vejo que o Senhor selecionou, ele selecionou os homens comuns. Ele selecionou homens comuns, pescadores, coletor de impostos. Foi essa parcela que, de certa maneira, também era excluída da sociedade. O que ele quer dizer com essa sinalização? Que eu e você, podemos não significar absolutamente nada para a sociedade, mas o Senhor pode fazer de nós um vaso de honra e alcançar tantas outras pessoas. Que Jesus estava registrando e demonstrando de maneira muito objetiva que ele estava tratando cada um dos apóstolos como pessoas separadas, que ele ia potencializar as suas ferramentas e as suas armas, as suas habilidades, as suas expertises, porque aqui o que se buscava era ampliar o reino de Deus, fazer com que ele fosse conhecido. Você veja como as coisas são importantes. Às vezes a gente fica amargurado, sentado num sofá, de certa maneira anestesiado, achando que não podemos fazer absolutamente nada, e Lucas vem e diz: ei, você que está no sofá sem fazer absolutamente nada, levante-se, você é um discípulo. É isso que ele diz para mim. Capítulo 6 de Lucas é muito claro. Eu não tenho todas as ferramentas, mas Deus pode usar a mim, pode usar a você, irmão. Saiamos dos nossos sofás, saiamos dos nossos lugares, saiamos da nossa zona estabelecida. É muito legal quando a gente está com todo o conforto, com todo o aparato que é elogiável, e eu não digo que isso é ruim, eu digo que isso é ótimo, eu digo que isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer também que Lucas 6 me ensina que outras tantas pessoas precisam ouvir do reino de Deus. E sob embargo da minha anestesia, eu preciso de fato me dispor e levar a mensagem a todos. Uma das coisas que para mim ficam muito claras é que havia uma tensão o tempo todo entre judeu e gentio. Mas em Cristo eu aprendi, especificamente no livro de Lucas, que judeu e gentio em Cristo são um único povo. Significa dizer, meu irmão, que pobres e ricos. Eu sei que existe uma questão relacionada ao físico, ao material, mas eu quero te assegurar que para Deus isso não tem significado algum, muito pelo contrário. Deus está falando, quando Ele separa os apóstolos, Ele está dizendo: eu vos tornarei diferentes, eu vos tornarei semeadores, eu vos tornarei pescadores de almas. Essa é a lição do capítulo 6 de Lucas. Antes de tudo isso acontecer, antes de ouvir o sermão do monte, Jesus curou tantas pessoas. Só que antes dele curar, ele separou os apóstolos, ele selecionou os apóstolos. Irmãos, não percamos tempo. Deus tem recrutado a mim e você, o Senhor Jesus tem utilizado a minha vida e a sua, para que nós sejamos discípulos fiéis, para que nós levemos a sua santa palavra. Esse tem sido o meu chamado e o seu. Façamos aquilo que Jesus fez lá no início do capítulo 6. Subamos ao monte e busquemos a sua presença. Busquemos a sua orientação para que a igreja fique cada vez mais viva e unida. Por fim, uma das coisas que a gente precisa reaprender
é que em Cristo as nossas principais preocupações precisam se dar com relação às circunstâncias do dia a dia, em especial aquelas que afetam as pessoas, aquelas que nos afetam e aquelas circunstâncias que afetam a nossa relação com Deus. Quando eu vou ao monte, eu olho para as pessoas com amor, com bondade, eu olho com respeito, eu olho com mansidão. É isso que a gente está aprendendo bem aqui no capítulo 6. Quando eu vou ao monte, eu enxergo a minha parte de dentro, aquela que não presta, e eu peço que o Senhor me regenere. Quando eu vou ao monte, eu vou buscar a face de Deus. Por isso eu vou ao monte. Eu preciso me relacionar com as pessoas e vê-las como filhos de Deus também. Eu preciso amá-las. Eu preciso fazer com que elas sintam a graça do Senhor. Quando eu vou ao monte, eu preciso tratar da minha vida. Eu preciso me limpar. Eu preciso me regenerar. Eu preciso buscar o Senhor e me tornar um vaso de novo. E quando eu vou ao monte, eu vou buscar a face do Senhor. Irmãos, não percamos tempo buscando coisas que não nos edificam. Não percamos tempo buscando as coisas que não alegram o coração de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Desejo eu que todos nós, como igreja, sejamos e estejamos o tempo todo pautados na sua santa palavra e pautados em Cristo. É isso que a gente tem que buscar diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nos proteja. Vamos orar? Jesus, nós queremos te agradecer por essa experiência de buscar a tua presença, Senhor. Queremos te agradecer pela sensação maravilhosa de sentir o teu toque, sentir o teu cuidado sobre nossas vidas. Queremos te pedir uma bênção especial sobre aqueles que estão acometidos, Senhor, com tantas doenças, não somente a Covid-19, mas irmãos que estejam hospitalizados, irmãos que estejam adoentados nos seus lares, irmãos que precisem da tua mão, do teu toque, Senhor, da tua cura. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor trate pontualmente com cada uma dessas pessoas, que elas sintam a tua mão e o teu toque e as orações da igreja, da comunidade, para que elas sejam saradas, sejam tratadas e possam posteriormente, Senhor, trazer essa informação e compartilhar com a tua igreja, de sorte que nós, congregados como estamos, Senhor, possamos glorificar ainda mais o teu nome. Muito obrigado pelo pão de cada dia, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa semana para você. Que Deus te abençoe e te guarde. E não esqueça de continuar orando por todos os pedidos que estão normalmente no nosso boletim, os pedidos de oração. E se você precisar de alguma oração pontual, entre em contato com a igreja. Nós estamos, de fato, aguardando o seu contato e orando para que Deus continue nos abençoando. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando o problema faz o coração pesar, então eu paro em meio ao silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas.
Não há vida, não há vida sem ti. Meu coração não inquieto bate em mim. Mas quando vens, fico maravilhado. Então vislumbro a eternidade. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre teus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar.